A paz, meus irmãos, chegamos no capítulo 28 desse estudo do livro de Gênesis. No capítulo anterior, nós vimos o Jacó enganando seu pai Isaque a fim de tomar posse das bênçãos da primogenitura, bênçãos que agora eram suas por direito adquirido, já que ele havia comprado do Esaú, a preço de banana, mas comprou, né? O Esaú, quando soube, propôs em seu coração matar o Jacó, só que a Rebeca, de alguma forma, ficou sabendo disso e deu um jeito para que o Jacó fugisse do Esaú. O problema é que o Isaque não poderia saber que o Esaú pretendia matar o Jacó, né? Afinal, eles eram do povo de Deus, eles eram da paz, pelo menos deveriam ser, né? A Rebeca então usou mais uma estratégia, dizendo para o Isaque que estava amargurada pelo fato do Esaú ter se juntado com duas mulheres de Canaã, duas hetéias, e não queria que o mesmo acontecesse com o Jacó. O plano deu certo. O Isaque chamou o Jacó e mandou que ele fosse até Padã-Arã, no meio dos seus parentes, arrumar alguém de lá para se casar. E por isso esse capítulo 28 inicia com o Isaque despedindo seu filho Jacó. Eu vou ler apenas até o versículo 5, mas os irmãos não se preocupem porque nós vamos comentar todo o capítulo, tá bom? Diz assim o texto: E Isaque chamou a Jacó, o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher do meio das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Bom, pelo que tudo indica, o Isaque estava conformado com o fato do Jacó dar sequência à linhagem, né? Aparentemente ele não ficou aborrecido por ter sido enganado pelo Jacó. Irmãos, tem algumas lições importantes nesse capítulo para a nossa edificação espiritual e eu gostaria de compartilhar com todos vocês. A primeira está na reação do Esaú, quando ele soube que seus pais mandaram Jacó até Padã-Arã, porque não queriam que ele arrumasse uma mulher cananeia. O Esaú, querendo se vingar dos seus pais por ter perdido a primogenitura, entendeu que arrumando mais uma esposa cananeia, seus pais ficariam frustrados, feridos, e assim ele estaria meio que satisfeito, né? Sem discernimento espiritual algum esse Esaú, né? Por aí você vê que foi justo, né, o fato dele ter perdido o direito da primogenitura. Todo o contexto da vida de Esaú era assim, fora dos princípios, fora da direção de Deus, né? Alguém que, se pudesse, mataria os próprios pais para se vingar. Irmãos, tem um ditado que diz que a mágoa é como um veneno que a pessoa toma esperando que a outra morra, né? Sendo que quem está morrendo é a própria pessoa que tomou o veneno. E era exatamente o que estava acontecendo com o Esaú. Ele estava com o coração cheio de mágoa e tudo que ele fazia para prejudicar os próprios pais, impulsionado por essa mágoa, ele estava fazendo era um mal maior ainda para ele mesmo, né? O Esaú estava se afundando cada vez mais na sua vida espiritual. Por isso, irmãos, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 15 e 16, vai dizer que nós não devemos ser profanos como o Esaú, mas que toda amargura deve ser arrancada quando ainda está brotando, né? Para que não venhamos nos privar da graça de Deus. Irmãos, se Deus diz que vai te dar algo, será seu por direito, né? Você não precisa brigar com ninguém. Nós devemos sim lutar contra os principados, contra as potestades, né? Nossa luta não deve ser contra a carne, contra o sangue, contra as pessoas, né? Muito menos contra nossos irmãos, principalmente os irmãos da fé. Então o Esaú deveria ficar em paz, sabendo que a primogenitura seria dele e ninguém tomaria se ele valorizasse as coisas espirituais, né? Mas não, ele nem nasceu e já começou a brigar com seu irmão no ventre, né? Claro que um bebê ainda informe não sabe de nada, mas isso já era uma revelação divina de como seria a vida dele com o Jacó, né? E o Jacó da mesma forma, ele não deveria usar de engano com o pai para tomar posse da primogenitura, que agora já pertencia a ele, né? Cedo ou tarde isso ia acontecer, porque Deus é justo e ele viu o acordo que eles fizeram com o juramento. Então, meus irmãos, aquilo que é seu ninguém tira se você valorizar e esperar em Deus, né?
Nós temos o exemplo do rei Davi. O Saul, assim como o Esaú, também desprezou as bênçãos espirituais e também foi rejeitado por Deus, né? Davi, então, a mandado de Deus, ele foi ungido por Samuel como rei no lugar de Saul, só que o Davi não usou de engano para tomar posse do reino, né? Ele poderia até antecipar, afinal já era ungido no lugar de Saul, né? Mas você vê Davi fazendo o contrário. O Saul, por inveja, queria matar o Davi a todo custo, e quando o Saul estava dormindo numa caverna, o Davi poderia matá-lo ali mesmo, né? E ainda usando o álibi de legítima defesa, já que era o Saul quem queria matar ele. E, irmãos, o Davi ainda foi instigado, né? Ele foi incitado ainda por seus homens, dizendo que isso vinha de Deus, que Deus entregou o Saul nas mãos de Davi. Ah, então acaba logo com isso, toma posse logo do seu reinado, né? Isso vem de Deus. Mas não, irmãos, o Davi, ele sabia que era no tempo de Deus, Deus colocou o Saul lá, Deus é quem iria tirá-lo, né? E que enquanto o Saul estivesse vivo, eles eram ungido de Deus, né? Alguém separado por Deus. E a punição viria certamente se alguém tocasse no Saul, né? No ungido de Deus. Irmãos, só do Davi cortar o manto do Saul para mostrar a ele que teve a chance de matá-lo e não fez, só de Davi fazer isso, a Bíblia diz que já doeu no coração de Davi. E Deus honrou ele, né? Foi o melhor rei que Israel teve. Então, meus irmãos, você não deve nem precisa sair por aí puxando o tapete de ninguém. Fica na vocação que você foi chamado, porque o que é teu está guardado. Outra observação importante está nos versículos 3 e 4, quando o Isaac novamente abençoou Jacó antes de despedi-lo, né? As palavras proferidas por Isaac se cumpririam em Jacó, assim como as de Abraão se cumpriam em Isaac, né? E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que eu devo tomar cuidado, né? Devo tomar cuidado com as palavras que eu falo acerca dos meus filhos, principalmente quando eu estou irado, né? Os filhos serão aquilo que os pais determinaram em suas palavras, né? Certamente. Então, meus irmãos, abençoe sempre seus filhos, né? Eles podem até estar passando por um processo difícil, mas nunca amaldiçoe seus filhos, dizendo que esse não tem mais jeito, quer ir para o inferno que vai. Nunca faça isso, irmãos. Diga sempre que seus filhos são uma bênção e com certeza Deus irá abençoá-los. O versículo 10 diz que o Jacó então partiu para Arã, ou Padã Arã, né? Fazendo antes uma escala em Berseba. Berseba, os irmãos se lembram, é chamado assim devido ao juramento que Abraão fez com Abimeleque sobre a posse dos poços que ele abriu ali, né? Atualmente é a região sul de Israel, enquanto que Arã ficava na Mesopotâmia, onde os parentes de Abraão estavam residindo, né? Na atual Turquia. Já nos versículos do 11 ao 13, diz que o Jacó pegou uma pedra e fez de travesseiro para dormir, porque já era meio que tarde, né? Já estava escurecendo. Irmãos, pedra é sinônimo de tropeço, né? Só que aquilo que poderia fazer o Jacó tropeçar, ele usou para descansar, né? Irmãos, o texto diz que o Jacó chegou a sonhar, de tão tranquilo que estava o seu sono, né? Enquanto que tem muita gente tropeçando nos problemas da vida, perdendo noites de sono devido às perseguições, às preocupações, às ansiedades, porque não confia em Deus, né? Porque não descansa em Deus, não fazem como o salmista que disse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E Deus honrou a fé do salmista, né? Quando ele acordou, ele disse: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, meus irmãos, descansa em Deus e espera nele, e lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de vós. O Jacó literalmente descansou em meio aos problemas, em meio às perseguições do Esaú. No sonho, o Jacó via uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam nessa escada. Que sonho maravilhoso, né, irmãos? Qual seria o significado desse sonho? Qualquer um interpretaria: os anjos de Deus estão comigo nessa caminhada, né? Certamente é isso que Deus quis me mostrar. Só que melhor que os anjos estava o próprio Deus em cima da escada, né? O versículo 13 diz isso. Irmãos, não se conforme só com os anjos, não. Eles também são criaturas, né? Tem pessoas que até adoram anjos. João quase fez isso na ilha de Patmos. Não fosse a intervenção do próprio anjo. Não faça isso, pois sou conservo teu e de teus irmãos. Adore a Deus. E o escritor aos Hebreus vai dizer que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quando Deus disse para Moisés que não iria com eles no deserto devido à dureza do coração do povo,
mas que enviaria um anjo, o Moisés rejeitou a proposta, né? Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Por que, irmãos, que o Moisés rejeitou? Porque o anjo de Deus é justo, mas não misericordioso, né? Tanto que Deus alertou, não provoque a ira do anjo, porque ele não perdoará. Já em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, quem é melhor estar conosco, os anjos ou Deus? E a gente precisa tomar cuidado também, irmãos, quando a gente sonhar, né? Porque na interpretação que fazemos, sempre queremos o melhor para nós, né? Então, eu sou suspeito ao interpretar meu próprio sonho, né? Os irmãos já viram alguém interpretar um pesadelo que teve? Ninguém nem conta, né? Prefere esquecer. Só que Deus fala também através de pesadelos. Lembra da mulher de Pilatos? Olha, não mexe com esse justo chamado Jesus, porque em um sonho eu sofri muito por causa dele. Apesar dela falar que foi um sonho, na verdade deve ter sido um pesadelo, né? Era um sofrimento. E o que o Pilatos deveria fazer, irmãos? O mesmo que o padeiro do faraó também deveria, e o mesmo que eu e você devemos fazer quando tivermos algum pesadelo, né? Nos arrepender dos nossos pecados, dobrar os nossos joelhos e clamarmos pela misericórdia de Deus. Qual seria a interpretação mais confiável nesse sonho que Jacó teve da escada? A melhor interpretação, não só desse sonho, mas de qualquer sonho, se eles realmente vierem de Deus, né? Se não forem devido às muitas preocupações ou pelo fato de estarmos de barriga cheia, a melhor interpretação é aquela que o Espírito Santo revela através da palavra de Deus. Nesse caso do sonho de Jacó, a escada representa uma profecia acerca de Jesus, né? O próprio Senhor Jesus disse algo sobre isso para o Natanael, lá em João, capítulo 1, versículo 51. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo, irmãos? Que ele é a única escada que leva para o céu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta, a escada, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Não adianta, irmãos, não tem outro meio de se chegar ao céu. Lembram no capítulo 11 que os homens até tentaram chegar ao céu pelas obras através da Torre de Babel? Não conseguiram e nem os anjos não desceram ali. Quem desceu foi o próprio Deus, né? Só que com o juízo da confusão das línguas. Vou descer e ver o que eles estão fazendo. E de que forma, irmãos, nós entramos no céu através de Jesus? De que forma que Jesus é essa escada? Através da santificação, né? Sem santificação ninguém verá a Deus. E Jesus disse ao Pai, em oração em favor dos seus discípulos, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é a palavra de Deus quem nos santifica. Como o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, e como ele é a própria verdade, né? Eu sou o caminho e a verdade. Então a santificação só é possível através de uma ação do Espírito Santo de Deus nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e assim nós vivamos em obediência à sua palavra. E como a santificação é um processo contínuo, hoje eu devo estar melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, como toda a escada da santificação também tem vários degraus, né? E devemos subir um degrau por vez para não cairmos, para não escorregarmos, né? Então não podemos ser afoitos, santarrões, mas santos dia após dia, né? No sonho, Deus renovou a promessa que já havia feita para o Abraão e o Isaac, e dessa vez agora foi para o Jacó, né? Que a descendência deles seria como o pó da terra, que neles seriam benditas todas as famílias da terra. Enfim, isso levou Jacó ao despertar do sono, né, reconhecer que, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. Então Jacó pegou o seu travesseiro de pedra e fez dele uma coluna, né? Tipo um altar de adoração a Deus, derramando sobre ela o azeite. Era comum ali naquela região, naquela época, quando Deus se manifestava de uma maneira sobrenatural ou extraordinária, a pessoa levantar um altar como um marco, né? Abraão fez isso, Isaac também, o Moisés e o Josué também vão fazer isso, e agora o Jacó. Interessante, né, irmãos? Aquelas pedras serviram para tudo, né? Para travesseiro, para um altar de santificação, menos para o Jacó tropeçar. E aqui tem outra lição importante para nós também. O Jacó disse que Deus estava naquele lugar e que aquele lugar não era outro senão a casa de Deus, não é isso?
Não que Deus estivesse na pedra, porque Deus não habita em templos de pedra, né? Mas Deus estava ali com Jacó, naquele lugar. E da mesma forma, o Estevão também vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E Paulo diz aos Coríntios que Deus habita nos homens, né? Nos templos feitos pelas mãos de Deus. Então, quando Deus também está no templo, não é por causa do templo de pedra, mas é por causa do templo de carne, né? O templo, pessoas que estão ali dentro adorando ao Senhor. Irmãos, nós somos casa de Deus, morada de Deus, templo do Espírito de Deus. Jesus disse isso, né? Se alguém me ama, demonstrará esse amor obedecendo a minha palavra, aí meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então o crente fiel, ele é morada tanto do Espírito Santo quanto do Pai e do Filho também, a Trindade. O capítulo encerra dos versículos 19 ao 22 com o Jacó chamando aquele lugar de Betel, que anteriormente era chamado de Luz. Mas o que chama atenção, irmãos, foi o voto que o Jacó fez a Deus, né? Que se o Senhor fosse com ele e o guardasse naquela viagem, suprindo com as suas necessidades, comida, bebida, roupas, e ele retornasse em paz para casa, o Senhor seria o seu Deus, né? E ele daria o dízimo de tudo que o Senhor lhe desse, né? Irmãos, notem que ele estava reconhecendo que o Deus dos seus pais ainda não era o Deus dele, né? O Senhor será o meu Deus. O verbo aí está no tempo futuro, né? E isso nos mostra que filho de crente não é crente, né? Tem tudo para ser crente, mas enquanto não crer, não se arrepender dos seus pecados, não receber Jesus como Salvador e Senhor e não se converter dos seus maus caminhos, Deus será apenas o Deus dos seus pais. E se Jesus voltar, não vai subir agarrado nem na saia da mãe e nem na barra da calça do pai. Outra observação importante é que o Jacó havia sido instruído por seus pais em tudo, né? Você percebe isso nesse texto. Foi assim acerca da primogenitura e agora acerca do dízimo, né? Por sinal, essa é a segunda vez que o dízimo é citado no Antigo Testamento, né? A primeira foi no capítulo 14, com Abraão dando o dízimo ao Melquisedeque, né? Mas o que chama mais atenção mesmo, irmãos, é o fato do Jacó ter votado, independente de qual voto seja. Por quê, irmãos? Porque não havia necessidade alguma do Jacó fazer esse voto. Deus já havia prometido estar com ele e abençoá-lo, né? Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com os votos desnecessários, né? Se Deus te prometeu algo, ele vai cumprir, né? Faça um culto em ação de graças, menos um voto, principalmente de votos que você vai sofrer para pagar. Lembram? Citamos várias vezes aqui, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Jefité que o diga, né? Ele fez um voto de tolo, como diz o Salomão. Teve que sacrificar a própria filha, que não tinha nada a ver com isso, né? O sacrifício ali, eu creio que não seria literalmente a morte da filha, mas o fato dela não conhecer homem algum, morrer virgem, né? Porque naquela época era uma frustração muito grande para uma mulher ela não conseguir arrumar um marido, né? Tudo isso devido a um voto precipitado que o pai fez, porque assim como Jacó, Deus já havia prometido que ia dar a vitória a Jefité contra os seus inimigos. Enfim, meus irmãos, o que eu posso resumir em tudo isso? Que nós devemos primeiro ter em mente que esse livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, né? Não só o Gênesis, mas também Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés escreveu também o Salmo 90. E ao escrever tudo isso, irmãos, sobre o Abraão, o Isaac e o Jacó, o alvo inicial do Moisés era os israelitas, né, que estavam caminhando com ele rumo a Canaã. Então Moisés estava mostrando que assim como Deus era com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus também estaria com seus descendentes, que era o povo de Israel. E como o propósito do Espírito Santo ao inspirar Moisés não era somente com os israelitas, mas com todo o povo de Deus, assim chamado pela fé em Cristo Jesus, né, filhos de Deus, família de Deus, povo de Deus, a promessa também se cumpre em nós, né? Deus não somente está conosco, mas em nosco também, né? E em todo o tempo. Porque em Cristo não há diferença entre gentios e judeus, né? Assim como há um só Deus, um só Espírito, uma só cabeça, que é Cristo, né? Um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só corpo, uma só igreja, um só povo de Deus. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo 28 do livro de Gênesis. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a edificação espiritual de todos vocês. Esse é o propósito, né? E no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 29. Deus abençoe a todos e até lá!